sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? Aula de número 17 traz como objeto de conhecimento lexicomorfologia, detalhamento, processos de formação das palavras, palavras derivadas por afixos, prefixos e sufixos e palavras compostas. Então, vamos para a nossa aula. Muito bem, vamos começar a nossa aula desejando coisas boas. Vocês conhecem o trecho dessa música? Desejo que você tenha a quem amar. E quando estiver bem cansado, ainda exista amor para recomeçar. Para recomeçar. Olha só um trecho da música Amor para Recomeçar, do Frejá, né? Então, olha só, coisa boa, ter amor, né? E às vezes, como tudo na vida, pode ser que não aconteça do jeito que a gente quer, tem aquelas caídas, mas que a gente tem o quê? Que se levantar, recomeçar, certo? Tomar a rédea da vida e vamos seguir, certo, gente? Então, vejam aí, ó, que recomeçar. Recomeçar já está dizendo, ó, quando a gente fala, eu vou começar, diz o quê? Que eu vou iniciar algo, eu vou começar um novo projeto, eu vou iniciar um novo projeto, certo? Mas o recomeçar é fazer o quê? Fazer novamente, iniciar, né? Novamente algo. Eu comecei um projeto e aí eu parei, sei lá, por alguma coisa, agora eu vou retomar, vou recomeçar esse projeto, melhorar aquilo que eu já estava ali planejando, né? Então vejam que recomeçar é o que a gente faz todos os dias, né? A gente não pode desistir. Como dizia lá o desenho Pink, o cérebro que nós vamos fazer hoje, o que a gente faz todos os dias? Tentar conquistar o mundo. Então é recomeçar, recomeçar, até chegar aonde a gente quer, certo? E aí, se vocês perceberam que recomeçar tem o ré ali na frente, então significa que ela tem uma palavra de origem, que a gente já viu que é o quê? O começar. Então, só nessa palavrinha nós temos um processo de derivação. E o que é o processo de derivação? Vamos relembrar? Vejam só, derivação é o quê? Formação de palavra nova com base em uma primitiva, certo? Então, quando a gente viu lá o recomeçar, nós vimos que ela era derivada, uma vez que ela tinha ali a base em uma outra, né? Olha só alguns exemplos que eu trago para vocês como palavra primitiva. Pedra, palavra primitiva, e uma palavra derivada seria o quê? Pedreiro, nós temos também pedregulho, né? Então, vejam que de pedra surge o quê? Outras palavras. Ferro, ferreiro, flor, floral, floricultura, café, cafezal, cafeteira, né? Então vejam aí que dessas palavras vão surgindo outras. Então essas palavras que vão surgindo, certo? Aí nós chamamos o quê? De derivado. E a palavra que deu origem nós chamamos de primitiva, né? Então aí nós estamos relembrando, ó, relembrar significa que a gente já tinha visto e agora a gente está vendo novamente, né? Então a gente aqui relembrou o que é derivação. E como é que acontece a derivação? Ela acontece por processo, né? Vamos verificar? Então vejam só. Olha aí, na derivação nós temos o radical, que é a raiz, né, de uma palavra, mantendo o seu significado constante em diferentes derivados, né? Quando a gente viu lá, por exemplo, pedra, pedreiro, perceba que permaneceu ali o prédio, né? Então vejam que aquele é o nosso radical. Às vezes pode ser que a formação da palavra seja pela palavra toda, né, completinha, e só vai acrescentar ali os afixos. Vejam aí, afixos são o quê? Os elementos que se juntam com o radical para formar uma nova palavra, tá?
Então, vejam aí que a nossa derivação pode acontecer, né? Vai ter ali os elementos do radical e os afixos, que é isso que vão transformar aquela palavra primitiva em uma palavra derivada. Ok? Vamos lá verificar os afixos? Olha só, os afixos nós temos dois. Prefixo, né? Aparece antes do radical. Pré, já está dizendo, é algo que vem antes. Só aí, dentro do prefixo já tem um prefixo, né? Tem um pré, que vai indicar que é alguma coisa que vem antes, né? Antecedendo, certo? Então, vejam aí, ó, desligar, certo? Desligar veio antes no caso, minha palavra primitiva, né? Veio antes da palavra primitiva, ligar. Então, o 10, aqui, que já está destacado, é o nosso prefixo, porque ele vem antes da minha palavra primitiva, antes do meu radical, tá? E o sufixo é aquele termo que vai aparecer depois do meu radical. Olha só o eiro aqui, né? Pedreiro, então aqui, ó, é o meu radical e aqui é o meu sufixo, né? Que eu acrescentei para formar uma nova palavra. Então, vocês percebem que aqui, por exemplo, no do prefixo, eu utilizei a palavra primitiva mesmo, né? Ligar. Percebo que eu não tirei nada. Já aqui no sufixo, eu não peguei a palavra toda, é de pedra, né? Aqui o que sumiu? O A saiu para entrar o quê? O eiro, né? Então, aqui foi através do nosso radical e aqui foi através da nossa palavra primitiva, tá? Então, vejam aí como pode acontecer, certo? A nossa derivação. Pode ser que eu faça a derivação somente com a palavra primitiva, ela inteira, ou pode ser que eu faça ali a derivação através, né, do radical, onde ele vai perder alguma coisa na palavra, mas o radical, que é aquele que vai manter o sentido da palavra, permanece, tá? Então, a gente já conseguiu aí verificar as formas que podem aparecer, né, nossa derivação. Já sabemos o que é afixo, né? Afixo são afixos, vamos botar assim, porque nós temos dois, né? O prefixo que vem antes e o sufixo que vem o quê? Depois. Já conhecendo isso, agora nós vamos verificar os tipos de derivação. Vamos lá? Olha só. Tipos de derivação. A primeira que eu apresento para vocês, derivação prefixal. É acrescentando um prefixo a uma palavra primitiva. Então, aqui, ó, pré, eu vou acrescentar o nosso afixo, né? A nossa palavra primitiva ou o nosso radical dessa palavra, tá? Vejam só. Estou infeliz porque perdi R$100. Rapaz, se eu perdesse 5, eu já ia ficar triste, imagine 100, né? Então, vejam que infeliz é a nossa palavra, né? E aí, o infeliz é uma palavra derivada ou primitiva? Aqui, ela tá como o quê? Derivada. Por quê? Eu acrescentei, né? O in. O in, ele é um prefixo de negação. Então, aqui é não estou feliz, certo? Então, o in é um prefixo de negação. E aqui, feliz é a nossa palavra primitiva. Então, aqui realmente acontece um processo de derivação chamado de prefixal. Olha, prefixo mais a palavra primitiva, vou botar como PP, palavra primitiva, certo? Então, infeliz está no processo de prefixal, né? Através do nosso prefixo de negação in. Terei que refazer a minha atividade sobre o pós-modernismo. Ó, novamente, ré e o fazer, pós, ó, ré e pós, né? São os nossos prefixos. Vamos lá, continuar? Próximo. Ó, aqui para ele ficar de forma mais isolada, né? O ré, pós e in, tá?
Todos esses aqui que já estão destacados, vou destacar para ficar bem visível para vocês não terem dúvidas, é o nosso prefixo, porque olha só, todos vieram o quê? Antes da nossa palavra primitiva, tá? Então, olha só, o ré, né, já está dando indicação de quê? De repetição. Significa que eu já fiz algo e eu vou ter que fazer novamente, tá? Ó, o pós-modernismo, de posição, né? No caso, depois, pós-modernismo. E o in, como eu falei para vocês ainda agora, o in é um prefixo de negação. No caso aí, eu posso dizer que eu não estou feliz, né? Não é feliz. Certo, gente? Conseguiu aí entender perfeitamente o que é uma derivação prefixal, né? Através de prefixo. E aí os prefixos, eles trazem um novo significado à nossa palavra. Por isso que se torna uma nova palavra, uma palavra primitiva. E às vezes, inclusive, vai mudar a classe gramatical dela, né? De tão nova que ela se torna. Certo? Então, vamos continuar a verificar mais um tipo de derivação. Derivação sufixal é caracterizada pelo acréscimo de um sufixo a uma palavra primitiva. Então, a gente já sabe que agora, né, a minha palavra primitiva vai ser acrescentado um sufixo e ele aparece, certo? Depois, tá? Depois da minha palavra primitiva ou do meu radical. Eis a verdadeira vocação, simplesmente amar. E essa música é linda, simplesmente amar, vida reluz, né? Simplesmente amar. É a minha verdadeira devoção. Gente, é muito bom amar, certo? Então, vamos lá. Olha só. Vamos mostrar aqui elas de forma isolada. Ó, nós temos verdadeira e simplesmente como sufixo. Percebam que elas apareceram, os nossos afixos apareceram depois, no caso aqui da minha palavra primitiva e do meu radical aqui, né? Verdadeira, né? Vem de verdade, aí ele foi lá e acrescentou o eira, tirou o e e colocou o eira. E o simples foi acrescentado mente, ficou o quê? Simplesmente. Então, percebam aqui que o nosso afixo apareceu depois da minha palavra primitiva, depois do meu radical. Então, aqui nós temos uma derivação sufixal, uma derivação por sufixo, certo? E lembrando que sufixo é chamado de o quê? Afixo. Então, se a gente fala assim, na derivação, quantos afixos tem na derivação? Aí você vai dizer o quê? O afixo são só dois, porque temos o prefixo e o sufixo, certo? Muito bem! Que folhagem é essa, menina? Menininha, né? Ó, que folhagem é essa, menininha? Então, vejam aqui, ó, que folhagem, menininha são as palavras que eu trouxe pra gente verificar. Os nossos sufixos. Olha só como aparece o sufixo, às vezes a gente nem sabe que é um sufixo, né? Que são os nossos afixos formando novas palavras. Ó, menininha, né? Menininha seria o quê? A minha palavra. Menina, né? Vejam que, ó, a gente colocou no diminutivo. Aí foi lá e tiramos, né? O A e aí acrescentou-se o inha. Folhagem, vem o quê? De folha. Menino, tu acredita que é como se eu conseguisse ouvir lá no finalzinho vocês falando folha? Tô conseguindo ver a interação de vocês daqui, ouvi.
na minha cabeça, olha só. Então, eu percebo que folha foi tirado A e acrescentado age. Ah, mas professora, já tinha um A. Só que esse Azinho aí é do age mesmo, porque é um sufixo agem, tá? Não tem um sufixo só com gen, tá? Então, é o age que é o nosso sufixo. Então, percebam aqui que essas duas palavras são formadas por sufixo e se são formadas por sufixo, são exemplos de derivação sufixal. Certo, gente? Olha como tá fácil, né? Então, se tem prefixo, nós temos o quê? Derivação prefixal. Se tem sufixo, nós temos uma derivação sufixal, de formas isoladas, certo? Só que às vezes aparecem os dois juntos. E aí, como é que fica? Nós vamos chamar, quando os dois aparecem juntos, nós temos dois tipos de derivação que pode aparecer eles, né? Nós temos a derivação prefixal e sufixal e a derivação parasintética. Vou apresentar primeiro aqui para vocês a derivação prefixal e sufixal. Acrescenta-se tanto um prefixo quanto um sufixo de forma independente. Gente, atenção aqui, ó, no independente, tá? Por que tem que prestar atenção aqui? Porque eu acabei de falar para vocês que existem duas derivações que eu posso acrescentar tanto o prefixo quanto o sufixo, né? Juntos. Porém, uma é de forma independente e a outra não. Nesse caso, ó, de derivação prefixal e sufixal, ele vai ser independente. O que quer dizer isso? Que um não depende do outro para formar uma nova palavra, né? Vejam só, não cometam nenhuma irregularidade. Irregularidade é a nossa palavra que a gente está analisando, né? Irregularidade, né? Nós temos aí tanto o prefixo quanto um sufixo. Olha só, o ir, né? Nós temos de prefixo e o dade nós temos como sufixo. Percebam que eles estão juntos formando irregularidade. Mas se eu chegar aqui e tirar o dade, forma o que aí? Irregular. Na língua portuguesa, existe isso? Irregular? Existe. Então, aqui eu posso usar uma derivação só prefixal, certo? Agora, se eu chegar e tirar o ir e ficar só com dade, vai se transformar o quê? Regularidade. Existe regularidade na língua portuguesa? Sim, existe. Então, percebam que os nossos afixos foram colocados de forma independente. Eles não precisam um do outro para formar o sentido de uma palavra, tá? Eu coloquei juntinhos, formei uma palavra. Tirei um, formei outra palavra. Tirei outro, formei outra palavra. Mantive os dois, outra. Olha só quantas palavras a gente conseguiu colocar os dois juntos, um sozinho, né? Alternando os nossos afixos. Então, quando isso acontece, nós estamos diante de uma derivação prefixal e sufixal, tá? Lembre-se, prefixal e sufixal, eles vão aparecer juntos, mas eles são independentes, porque eu consigo tirar um por vez e ainda assim existir esta palavra na língua portuguesa, certo? Vamos dar continuidade. Ele falava comigo deslealmente. Olha só, novamente uma palavra que tem os dois afixos, tanto o prefixo quanto o sufixo. Deslealmente é a nossa palavra que apresenta os dois. Mas se eu tirar o mente, eu fico com a palavra desleal, que é formada só por prefixo. Desleal existe na língua portuguesa. Então, realmente é o que? Uma derivação prefixal e sufixal, né? Porque eu consigo tirar
um e outro e esta palavra continuar existindo. Se eu tirar o 10, vai ficar o quê? Lealmente, né? E esta palavra existe na língua portuguesa, então realmente, deslealmente, eita, é muita mente, é uma derivação prefixal e sufixal. Percebam que os nossos afixos são independentes porque eles não precisam um do outro para formar uma palavra existente na língua portuguesa. Agora, eu vou apresentar para vocês a outra derivação que vai apresentar o prefixo e o sufixo, porém, eles não são independentes. Percebam que a derivação sufixal e prefixal e sufixal, né, eles são independentes. Agora eu vou mostrar para vocês uma que elas são dependentes. Elas precisam uma da outra, elas estão ligadas, certo? Então vejam aí, derivação parasintética. Um prefixo e um sufixo acrescentados à palavra de forma dependentes. Olha só. Dependentes. Agora, ó, eles dependem um do outro, né? Vejo que quando eu coloquei o in ali, ó, lembra que o in é um prefixo de não depende. Aqui eu tirei aquele prefixo e agora o quê? Depende um do outro. Carlos é um desalmado, né? Vejam que desalmado é a nossa palavra e ele tem 10 de prefixo e ado de sufixo. Se eu tirar o ado, fica desalma. Existe essa palavra, gente? Já tem até o xizinho aqui, ó. Não. Se eu tirar o 10, vai ficar almado. Existe almado? Também não. Então, perceba que eles precisam um do outro para formar uma palavra, para existir, para carregar um significado. Então, quando isso acontece, nós chamamos de derivação parasintética, porque os nossos afixos são dependentes um do outro. Ficarei acordado até amanhecer o dia. Quem nunca aí disse que amanhecer até acordar, ficar acordado até amanhecer e não deu nem 1h da manhã, a gente já tá dormindo? Não sei vocês, mas eu sou dessas. Então vejam só, amanhecer, prefixo a, sufixo ecer. Existe amanhe e existe manhecer? Aí, professora, eu falo manhecer. Meu amigo, você pode até falar amanhecer, mas dizer que está certo, aí é outros 500, né? Você não vai encontrar essas palavrinhas na língua portuguesa, você não vai encontrar lá no dicionário, né? Não vai estar dicionalizada porque não existe. Ah, mas eu falo. Vai corrigir que não tá. Se bem que corrigir não, é o nosso jeito de falar, né? Na fala até pode, meu povo, mas na escrita jamais. Então, amanhã, você nem pronuncia isso, amanhã e amanhecer, né? Não existe. Logo, os nossos afixos, eles são dependentes, eles são ligados, né, um ao outro. Então, eles não podem ficar separados, senão eles não existem, não vai existir essa palavra. Então, aqui é uma derivação parasintética. A mesma coisa acontece com anoitecer. Todos esperam anoitecer. Olha só, né, anoitecer. Não existe a noite juntinho, né? Percebam que a noite está juntinho, né? Se fosse assim, noite separado, né? Ou então assim também, né? Com crase, aí sim existiria, mas não é o caso. Vejam que eles estão ligados, tá junto. Não existe. Anoitecer também não existe, então é parasintética, porque eles precisam um do outro para ter significado. Derivação regressiva. Ocorre quando a palavra derivada é formada a partir de uma redução da palavra primitiva. Redução, olha só, redução, 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 redução. Quer dizer o quê? Diminuir, vai perder alguma coisa ali, né? Que dança é essa, menina? Olha só, você tá lá dançando e pergunta, que dança é essa, menina? Ó, dança
certo? Vem de qual palavra primitiva? Do verbo dançar. Percebam que ele perde o R, que dá lá como um verbo infinitivo, né? Então, ele perde esse elemento e fica dança. Então, ele deixa aqui, ó, verbo. Ele perdeu para dança. No caso aqui, ele está como substantivo. Então, é derivação regressiva quando perde, tá? Foi aqui o caso. Esse é o nosso combate. Palavra primitiva, combater. Perdeu novamente, né? E aí virou combate, que é um substantivo. Nessa regressiva, geralmente vai ser assim, gente. Vai ser um verbo que aí se transformou em um substantivo, tá bom? Porque perde, vai perder. E só acontece quando perde, tá bom, gente? Atenção, é quando perde. Muito bem, vamos lá. Derivação imprópria ocorre quando um vocábulo sofre mudança do sentido ou de classe gramatical que lhe é comum, não havendo alteração em sua forma. Olha aí, não vai acontecer mudança, tá? Lá na derivação regressiva, houve mudança. Eu tirei o R para transformar, que era um verbo, para transformar em combate, por exemplo, que se tornou um substantivo. Só que aí, ó, percebam que houve uma mudança no seu elemento, na sua estrutura, né? Na estrutura da palavra. Já na imprópria, ó, não sofre mudança. Ela vai mudar o sentido e a classe gramatical de acordo com o nosso contexto, tá bom, gente? Vejam só, ele tem um andar diferente. Se eu pegar andar isolado, só falar assim, andar, né? A gente sabe que andar, se eu pegar o existir também de forma isolada, não levando em consideração a oração, eu vou dizer que ambos são o quê? Verbo, né? Ambos fazem parte da classe gramatical de verbo, tá? Mas aqui eles não estão como verbos. Por quê? Antes dele tem o O, tem o U, né? Que são os nossos artigos. E por causa disso, transforma essas palavras em um substantivo. Percebam que eles continuaram com Rzinho. Então, aqui, uma derivação imprópria. Mico-leão dourado. Se pedir para ir, eu fico. Gosto mesmo é de paparico. Sou todo de ouro, mas não sou rico. Pode me chamar de Chico, mas meu nome mesmo é Mico. Olha só, mico-leão dourado, né? Uma espécie aqui que entra num tempo também em extinção. Agora, nós vamos falar sobre outro processo de formação, que é o quê? Composição. A composição é o processo pelo qual as palavras são formadas a partir da junção de dois ou mais radicais. Então, eu vou juntar palavras para formar novas palavras. E a composição pode ser por justaposição, que ocorre quando dois ou mais radicais se unem sem acréscimo, sem perdas de fonema. Os radicais podem ser unidos com ou sem hífen, o que depende das regras ortográficas. Então, vamos lá. Por justaposição, ó, mico, leão, dourado. Percebam que mico é uma palavra, leão outra, dourado é outra. Nenhuma dessas palavras perdeu seus elementos de composição. Elas simplesmente se juntaram através de hífen. Passatempo. No meu tempo, quando eu era criança, tinha um hífenzinho bem aqui, né? Tinha um hífenzinho. Hoje, com o novo acordo ortográfico, não tem mais. Passatempo é uma palavra, passa um tempo e o passa é uma palavra, tempo é outra, que quando juntaram formou uma nova palavra, né? De passatempo, passar corrido. Cachorro quente. Cachorro é o animal quente lá. Ai, meu Deus, queimei minha mão. Aí eu decidi juntar para formar aquela deliciosa comida, né? Que é o pão com salsicha. Gira é uma palavra, sol é outra, né?
E aqui formou-se o girassol, que é o que? A nossa... como é que se diz? A planta, né? Professora, mas não houve mudança, tal. Por que aqui tem o SS? Porque para permanecer o som, né, do sol, como está entre vogais, precisou ali acrescentar o S, mas nenhum sofreu modificação no sentido de perder, tá? Muito bem. A composição por aglutinação ocorre quando 2 ou mais radicais se unem com acréscimo ou perda de fonemas, como planalto, ó, plano mais alto, perdeu aí, né, o O. Água ardente, água mais ardente, perdeu um A, né? Vinagre, vinho mais agre, olha só, perdeu o NHO aqui. E aqui se transformou, na verdade, né? Embora, olha só, em boa hora. E hoje em dia a gente só fala o quê? Embora tudo juntinho, certo, gente? Então, esses foram os nossos processos de formação de palavras, né? Derivação e composição. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado da aula e a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!